corpo e alma, aos que estão distantes e vendo por forma virtual. Eu agradeço, em primeiro lugar, esse convite. Tive uma presença aqui no Rio muito marcante para mim, no FIA, no Espaço Vivo, ali no Aterro, e volto com muito prazer hoje. Estive ontem em Belo Horizonte, à tarde estarei em Salvador. Sinto-me praticamente um Deus presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E refleti na excelente fala introdutória e ao mesmo tempo provocativa e boa do administrador Wagner sobre a história do Brasil, porque o historiador pensa muito no passado, o administrador tende a pensar o presente e o futuro. Nós pensamos muito na comemoração, do latim comemorare, lembrar junto. A gente comemora tudo, lembrar juntos para poder refletir sobre essas questões. 50 anos é uma experiência notável, quer dizer, do governo Castelo Branco até o atual governo, eu refleti sobre a falta na política brasileira de administração feita por administradores. Nós fomos um país regido por advogados em geral, uma excelente profissão, era do meu pai, nenhum ataque à ideia, mas fomos um país regido por advogados, latifundiários, poucos médicos como Juscelino, poucos engenheiros, ao contrário da China. Tivemos na prática lideranças locais como Mário Covas e Brizola, engenheiros, ou Itamar, alguns economistas como Dilma, sociólogos, outros nada, mas nós tivemos uma experiência de administração feita de várias formas, com vários projetos políticos. Eu acho que, pelo menos do ponto de vista matemático, estava na hora de experimentar administrar com administradores. É uma ideia boa. Medicina para médicos, administração para administradores. É uma ideia revolucionária e boa, né? História para historiadores e assim por diante. Eu fui chamado a falar, e agradeço muito o convite, fui chamado a falar de um tema distinto que eu falei da outra vez, eu falei de ética, falar de estratégia, deste momento que nós estamos vivendo, setembro de 2015, dessa consciência que nós devemos ter deste momento. Ou seja, neste momento, e cada um pode pensar a idade que tem, não precisa dizer naturalmente, não é elegante, e deste momento em que eu, Leandro, tenho 52 anos, dentro de alguns meses, até fevereiro do ano que vem, 53, ainda vou ao banheiro sozinho, o que causa admiração dos meus alunos, que elogiam que eu estou bem para a idade, né? E eu só penso, vai chegar para vocês com sorte, com sorte. Neste momento, é um momento prático de pensar essa palavra de origem militar, estratégia, estratego, ou seja, o que eu quero para o momento seguinte, antecipando os passos seguintes, como bom enxadrista, como bom militar, como bom administrador. Ou seja, as pessoas que são obrigadas, o militar estratégico, o administrador, o enxadrista, todas as pessoas que devem pensar imediatamente desde os atos simples da vida, como atravessar uma rua, até os atos complexos, como planejar a vida e imaginar as variáveis que estarão à minha frente. Se eu posso, ao atravessar essa rua, ser, por exemplo, seguro, estar num local seguro. Se eu posso atravessar essa crise, e os jovens sempre pensam na crise atual, porque vivem esta. Eu lembro que no último mês do governo Sarney passamos de 80% de inflação ao mês, e agora nós estamos muito assustados com 9% ao ano, né? Quer dizer, uma das questões da idade é nos dar uma certa perspectiva das questões. Ou seja, 9% ao ano é muito ruim. É muito ruim. Já foi pior, né? Mas pode piorar. Então, sempre são questões complexas, porque neste momento, essas datas, como nós temos hoje, os 50 anos dessa estruturação, dessa função, essas fronteiras que nós vivemos, como vivemos hoje, setembro de 2015, e eu vou fazer uma reflexão histórico-filosófica e também pessoal, essas fronteiras entre o que eu conheço agora e o que eu desconheço. Onde nós estaremos daqui a pouco. O que acontecerá no Brasil nos próximos 3 anos? O que acontecerá no Brasil nos próximos momentos? Na minha vida, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no país todo. Há um desconforto em todas as mudanças. Uma das questões mais brutais da espécie humana é nosso apego à zona de conforto. A minha orientadora na USP me contou algo, a doutora Janice Teodoro, que me impressionou. Ela foi presa e torturada durante a ditadura,
e ela contou que a troca do torturador causava muito pânico entre eles, porque até com o torturador criava-se apego. Porque o torturador entrava semanalmente, dava uns tapas, dava uns choques elétricos, dizia a bobagem de sempre, prometia sua violência e se retirava. Ela sabia a sequência e a intensidade da dor. Quando entrava um novo, eles ficavam apavorados. Isso explica uma certa síndrome de Estocolmo. Isso explica um apego ao torturador, até explica casamento. Ou seja, por que é que eu fico numa situação que não é a mais confortável do mundo, tirando os presentes aqui, os que me ouvem, que são muito felizes, mas as outras pessoas, por que é que eu fico numa zona mesmo desconfortável? Porque ela é segura. Ela é segura. Tudo aquilo que é seguro, mesmo que não seja confortável, nós vamos mantendo. Esta zona de conforto faz com que todas as mudanças sejam vistas com certo medo, pela maioria das pessoas, porque a mudança causa o desconforto do desconhecido. E nós preferimos mal conhecido a possibilidade de ventura remota. Nós preferimos o mal que eu estou acostumado à possibilidade de um bem que foge ao meu controle. Ou seja, e é por isso que um dos grandes desafios de qualquer líder, em especial um administrador, é como produzir uma saída de uma zona de conforto. Até a crise é uma zona de conforto. A crise provoca este apego. Eu passei por uma cidade brasileira pequena e vi um bar muito pequeno, escrito na porta, que estava funcionando ali desde 1970. E eu pensei, é um elogio. É um bar que está há quase 50 anos naquele lugar. E é uma crítica. Em 50 anos ele não mudou. Ele permanece ali. Para muitas pessoas e muitas civilizações, a repetição era uma coisa agradável. Ou seja, é bom que eu esteja aqui há séculos. Para muitas pessoas, a zona de conforto, independente do desconforto que ela provoque, ela é a zona do apego. Há uma experiência que eu acho que deve ser mítica, mas ela é metafórica. Provavelmente ninguém nunca fez. Se eu colocar um sapo numa panela e aquecer 1 grau por hora, o sapo não sairá da panela até morrer. Mas se eu colocar na água fervente, ele pulará. Não sei se alguém já ferveu sapo. Não sei. É uma ideia para um reality show de culinária. Não sei se alguém já ferveu sapo. Mas é a ideia de que essas mudanças imperceptíveis são toleradas. E as mudanças bruscas são mal recebidas. Maquiavel dava esse conselho, faça todo o mal de uma vez. Não? Ele tem sido bastante seguido. Não? Faça todo o mal de uma vez e depois parcele o bem ao longo de todo o seu governo. É um bom conselho. Maquiavel deu no século XVI, seria bom este conselho, né? Parcelando o bem. Inércia é o princípio da física, sob o qual nenhum de nós altera seu estado de movimento ou repouso, sem que sobre nós passe a atuar alguma força. Por isso que as crises em história, a crise da Revolução Francesa, que fez despertar a liderança de Napoleão, e a crise da República de Weimar, que fez libertar o gênio do mal Hitler, as crises são momentos ótimos e perigosíssimos. Das crises emergem fascistas e grandes democratas como Franklin Delano Roosevelt. Da crise emergem lideranças estratégicas como Churchill, mas emergem também gente como Adolf Hitler. A crise é um momento, é o que eu sempre temo numa crise. Podemos ter aqui pela frente a imersão de grandes estadistas, pessoas que pensem o futuro e não a folha de pagamento do mês. Quem pensa a folha de pagamento do mês tem, e é preciso pensá-la, óbvio, mas tem aquela alma de chefe de almoxarifado. É uma alma muito específica, né? É uma alma que funciona, sua alma é quadriculada como uma planilha Excel. Ou seja, ela pensa o mundo por espaços e por fórmulas de planilha Excel. As garantias pessoais são simbólicas, haja vista que a aliança é o círculo, quiclos em grego, ou seja, o símbolo da perfeição, colocada segundo a medicina romana no dedo que tem uma artéria que liga o coração, sede da memória. Ou seja, eu coloco a aliança porque ela deve me lembrar sempre que eu sou casado. Primeiro princípio da neurolinguística, eu sou casado, eu sou casado. A repetição leva ao convencimento. E o convencimento ativa a memória. E eu quero a eternidade. Isto valia numa sociedade antiga como a das nossas avós. Casou, pode soltar. Pode inclusive engordar à vontade, porque está casado. A fila parou, eu consegui, passei à frente.
Eu tenho agora meu espaço ao sol. As nossas avós podiam engordar, podiam ter mau humor, porque estavam casadas para sempre. Vocês sabem hoje que a fila anda. Eu sempre sugiro como reflexão, já falei isso várias vezes, olhem, uma mulher linda como a Grazi Massafera, linda, talentosa e simpática, foi largada. Não está fácil, amiga. Não está fácil. Põe a sua foto no espelho ao lado da Graziella e compara. Ela foi largada. Imagina você, então pensem nisso. Tá difícil. Tá difícil. Gisele Bündchen abalou o casamento há pouco. Não está fácil, gente. Não está fácil. A fila voa. A fila voa, não? Então, pensem nisso. Não há mais zona de conforto. Isso é ruim. Não há mais região que eu possa descansar. Não há mais uma cadeira do papai biográfica que eu possa sentar. Tudo é absolutamente o passo seguinte. Acabou um período em que eu enfrentei a crise, eu tenho que me preparar para o período seguinte. E provavelmente, pela experiência histórica, erra-se mais no apogeu do que na crise. O apogeu é um mau conselheiro. Haja vista os erros maiores que se comete no apogeu da vida. No apogeu da vida temos plena noção e consciência da potência do corpo e cometemos erros muito grandes. Contra a desordem nós temos fascinação pela ordem. Várias pessoas confessam o quanto gostam de uniformes,